Agora, aqui na Rádio Comunidade FM, vai começar mais um programa campeão de audiência, Atualidade, com Marcos Figueiró. Apoio Miros Barber, Restaurante e Pescaria Halp, Lidiana Créditos e Galpão Artes. Acompanhe também o programa pelo Facebook, na página da rádio. Atualidade, a partir de agora. Bom dia, pessoal. Aí, estamos mais uma vez aí com o nosso programa Atualidade, deste sábado aí. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que nós vamos falar sobre constelação familiar. E para falar sobre esse assunto aí, eu convidei a Josiane Lino, que é uma consteladora familiar aqui da nossa cidade, e que vai conversar com a gente hoje no programa Atualidade deste sábado. Seja bem-vinda, Josiane. Obrigada, Marcos. Tudo bom? Bom dia para todo mundo também. Sejam bem-vindos aqui para vir compartilhar com a gente e conversar um pouquinho. Isso, né, vamos conversar sobre constelação familiar, porque hoje em dia é uma coisa que está muito em voga, né? Eu ouço muito falar sobre constelação familiar no judiciário, que eu vejo que muitos juízes de algumas comarcas aí estão adotando essa terapia, né, essa ferramenta, vamos dizer assim, né, da constelação familiar para as partes envolvidas num processo. E aí isso me aguçou a minha curiosidade, e eu também, né, já venho acompanhando o trabalho da Josiane Lino através das redes sociais, ouvindo ela nas suas manifestações no Instagram, que tu faz sempre as lives que tu estava agora no decorrer da pandemia, tu vinha fazendo. Sim, e aí eu digo, eu vou convidar a Josiane para conversar com ela, para nos trazer mais informação sobre a constelação familiar, que eu acho que a nossa audiência vai gostar muito de saber, de acompanhar esse bate-papo aqui. E eu já, de antemão, já quero que vocês compartilhem essa conversa aqui com a Josiane, compartilhem com os grupos de amigos, com todos aí do Facebook, e aí, daqui um pouquinho nós já vamos estar disponível também no canal do YouTube lá, para aquelas pessoas que não têm esse aplicativo do Facebook aí, porque hoje algumas pessoas não estão mais com o Facebook, estão partindo lá para o Instagram, né, que é uma outra ferramenta aí. Eu sou uma que uso mais o Instagram do que o Facebook. É mesmo? É a forma com que a gente vai se adaptando, né? São duas ferramentas maravilhosas, mas elas são diferentes. Sim. E eu acabei me adaptando. Eu tenho também no Facebook, tenho a página lá, posto lá diariamente, mas a que eu uso mesmo é o Instagram. Sim. Vamos só aqui o microfone para te falar mais pertinho. Vamos lá. Para o som sair bem legal para a nossa audiência e também sair aí nas ondas da rádio 98.1. Josiane, sabemos que a tua agenda está bem complicada, né? Graças a Deus. Que bênção, né? Que bênção. Então a gente sabe que hoje, para marcar uma constelação com a Josiane, tem que entrar numa fila, quase que numa fila de espera, né, Josiane? Mas que bom, é que tu também está com uma promoção, né? Sim, eu estou com a promoção. O atendimento esse mês até o dia 27 está R$ 97,00. Isso aí, geralmente a constelação é bem mais cara, acima de R$ 250. O meu preço era 250. Aí eu fiz essa promoção de 97 agora na pandemia, para a gente poder alcançar mais pessoas, porque tem muita gente precisando, mas é até o dia 27. Aí depois do dia 27 ele volta ao... Depois do dia 27 de fevereiro... Em março ele volta ao normal. Volta ao normal, R$250. Então, olha aí, pessoal, já agendem antes, aproveite a promoção antes. Mas, Josiane, fala para nós aí sobre como é que funciona. Funciona não, porque cada terapeuta tem o seu modus operandi, né?
Mas assim, ó, quem são as pessoas que procuram pela constelação familiar? Para que serve a constelação, na verdade? Tá. Porque geralmente é um público orientado. Vai lá, eu principalmente, eu oriento como eu sou um terapeuta do Reiki, eu geralmente oriento, indico para as pessoas a terapia familiar. Sim. Né? A constelação familiar, eu entendo que é uma ferramenta muito importante que abrevia um problema antes de chegar até o psicólogo, o psiquiatra, enfim. Na verdade, a constelação, como as outras terapias, hoje elas são consideradas terapias, não são mais alternativas, são complementares. Isso. Porque igual a gente ainda precisa do acompanhamento, quando são casos mais graves, a gente ainda precisa do acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra. Então, enfim, a gente não substitui, porém a gente complementa. Porque a gente, de algumas formas, consegue ir mais a fundo. Sim, sim. Que nem a constelação... Tá bom aqui? Uhum. Que nem a constelação, o que a gente faz? A gente consegue trabalhar traumas, a gente consegue trabalhar os medos, e normalmente aquelas coisas que vêm lá da infância. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade financeira e não desenvolve no lado financeiro, porque tem uma trava, uma crença limitante com dinheiro lá da infância que a gente traz. E aí, mas não enxerga, só que traz aquela trava junto. Quando a gente chega na constelação, que a gente olha para isso, aí a gente consegue trazer à tona e ressignificar, que a gente chama olhar com outros olhos. E isso a gente pode colocar relacionamento de casal, relacionamento de pai e mãe, relacionamento de filho, trabalho, qualquer área da vida que tiver trancada, a gente entra nela, volta lá atrás, porque normalmente, Marcos, a gente tem uma criança que eu costumo dizer que ela é muito rebelde e revoltada dentro da gente. Tá? Então, essa criança, em alguns momentos que a gente se vê atucanada, que a gente se vê perdida, essa criança grita. E aí tu trava. E aí, para destravar, só a gente olhando de uma forma mais amorosa, que eu costumo dizer, trazendo assim de uma forma mais, olhando com outros olhos lá para trás. Que, na verdade, nós somos uma pedra bruta, né? Uhum. Que a gente está... Nós viemos aqui, estamos aqui, para nos lapidar, né? Nesse mundo aí que é complicado aí. E às vezes a gente culpa, muitas vezes, culpamos outras pessoas como se elas fossem as culpadas da gente não ter uma relação perfeita, né? Sim. E quando a gente menos espera, descobrimos que nós carregamos essa carga. Sim. Como eu sempre costumo dizer, a mochilinha nas costas, né? Cheio de probleminhas e quer que os outros dê conta, exatamente. E na grande maioria das vezes é o que eu costumo dizer assim nos meus atendimentos. E todo mundo diz, ai, Josi, mas né, como é que tu fala isso? Lembra aquele ditado que Deus deu uma vida para cada um? E aí muita gente fica procurando um propósito. Eu preciso achar meu propósito da vida, e fica perdida procurando um propósito. Só que ela não consegue olhar para si e entender que o propósito dela é fazer bem para ela. Porque se Deus te deu essa vida, qual é a melhor coisa que tu precisa fazer nesse momento? Cuidar de ti. Porque se tu não cuidar de ti, tu não vai conseguir ajudar ninguém. Se tu não olhar para ti, tu não vai conseguir olhar para ninguém. Então, o meu propósito de vida é fazer a minha vida feliz. A partir do momento em que eu estiver feliz, eu vou transbordar. E quando eu transbordar, eu consigo dividir. Antes disso, não tem como. Porque daí tu te sente sugado, e aí tu começa a pôr a culpa no outro, porque daí assim, tu ajuda, porque tu quer. Porque a gente sempre tem a escolha de ajudar ou não. Ah, mas não tinha outra opção. Sempre tem uma segunda opção. Aí tu vai lá e ajuda. Só que tu não tá olhando para ti, tu não tá bem. Aí tu faz o quê? Tu ajudou, aí tu saiu mais pesado de lá, e aí tu fez o quê? Olha só, os problemas do fulano. Porque eu faço tudo para todo mundo e ninguém me ajuda. E aí, como é que fica? Porque tu mesmo não te ajuda. Então, isso na constelação é o que a gente trabalha. A gente traz essas questões e a gente olha de uma forma diferente para que a pessoa entenda que o que aconteceu porque precisava acontecer. E foi o melhor naquele momento. Porém, a grande maioria das pessoas passaram por traumas muito grandes. Tem gente que passou por abuso, tem gente que passou por traição de pai e mãe, tem gente que apanhou muito na infância, tem gente que foi abandonado, tem gente que foi adotado, e aí essa criança não conseguiu entender isso. E isso, na constelação, a gente olha com outros olhos. Mas também tem outra coisa, né, Josiane, que na constelação ela busca também, porque às vezes não é dessa vida, né? Na constelação a gente não trabalha outras vidas. Tá, então espera aí. Mas então, de repente, algum antepassado
Sim, aí sim. Aí, desculpa, eu me expressei mal. Tá, entendi. Não, os antepassados sim, mas os antepassados que a gente fala é até a nossa 5ª geração. Vô e vó, bisavô e bisavó, algumas coisas deles. Só que 99,9% dos casos, a questão é nossa. 99,1%, Marcos, que quando a gente resolve tudo ali e aquela vida não anda, aí a gente vai olhar lá para trás. Mas depois de ter feito todo o processo ali com aquela pessoa colocou o que tinha que colocar para fora, colocou em prática, ela tomou as atitudes que precisava tomar, não resolveu, aí a gente olha lá para trás. Mas antes disso não adianta, porque daí de novo a gente entra colocando a culpa no outro. De novo a gente olha para lá, porque muita gente trabalha dentro disso, a constelação familiar, só os antepassados. Ah, não, porque eu faço isso por causa dos meus antepassados, porque eu faço aquilo por causa dos meus antepassados. Não. Também, porque influencia. A gente traz aí a genética, a gente traz a carga emocional da família, o aprendizado. Então, assim, eles são as nossas raízes e a gente é o caule ali, as folhas. Só que, assim, o que eles vieram passar, eles passaram para que a gente não precise passar mais. Josiane, e essa questão de relacionamentos, que tem os relacionamentos tóxicos, tem os relacionamentos que às vezes a pessoa leva 1 ano, 2 anos, 3 anos com a pessoa por pena. Sim. E aí a vida passou e essa pessoa ali, por pena, foi ficando com aquele ser que precisava de ajuda. Como é que tu resolve isso na constelação? Assim, pena é o pior sentimento que tu pode sentir de uma pessoa. Horrível. É o pior sentimento que pode existir. Porém, não, nesse caso, não fica só a pena. Porque, assim, existem formas de ajudar. Tem limites para tu ajudar a pessoa, entende? E aí, quando tu olha assim, eu estou porque ela precisa de ajuda. Isso é teu ego, é tua soberba falando. Porque tu coloca lá em cima, eu sou boa, então eu vou ajudar a pessoa. Então, assim, dentro do sistema, tu te coloca aqui em cima e a pessoa aqui embaixo. Então, a pessoa vai se sentir praticamente um nada, e tu com a capinha de super-herói lá, só que tu não está ajudando, tu está atrapalhando. Porque assim como tu está aprendendo a tua vida, tu também está aprendendo a dela. Porque daí ela não está vivendo o que ela precisava viver. Mas ela não conseguia. Aí é um problema dela. De novo, cada um com a sua vida. Entende? Entendi. Cada um com a sua vida. Isso é um problema dela. É uma responsabilidade dela, não é tua. Não está dando certo, não deu certo, cada um pro seu ladinho. Mas ela vai sofrer. Não tem problema. A vida é dela. É que tem pessoas que são dependentes também, né, Josiane? Que convivem anos e anos, principalmente esses casais antigos. Antigos, sim. Né? Se convivem anos e anos e daqui um pouco não conseguem mais e agora? Se ver sozinhos, caminhar com suas próprias pernas. Mas aí, olha como tu coloca de novo a segunda opção. Não consegue. A gente sempre consegue quando a gente quer. Qualquer pessoa consegue qualquer coisa, basta querer. Aí tem 2 opções. Ou fica presa naquela pessoa, ou vai viver sozinha. Tem 2 opções. Qual que tu prefere? Ficar presa ou viver sozinha. Eles preferem ficar presa. E aí é uma opção de vida deles. Eles escolheram passar por aquilo ali. Mas estava velho, mas tinha idade. Ok, mas tinha outra opção. E esses relacionamentos que ficam grudados por causa dos filhos? Isso é a pior coisa que pode existir. Isso é a pior coisa que se diga para uma criança: filho não segura ninguém. De novo, a pessoa está ali presa porque quer. Mas é por causa dos meus filhos. Não. Porque os filhos eles vão se sentir muito pior dentro de uma casa onde os pais não estão bem. Onde os pais brigam, onde não existe um amor. Os filhos não vão crescer bem numa casa onde não existe amor, numa casa onde existe briga. Entende? Mas se eu sair, meus filhos vão passar necessidade. A gente sempre tem uma segunda opção. Porque se tem aquele pai ali, tem alguma forma de fazer. Entende? Mas não isso, porque assim, quando um adulto cresce com a carga do casamento dos pais, ele também não vai para frente. Entende? Sim. Porque é um peso muito grande para uma criança. É um peso, a responsabilidade. Porque assim, é o que eu costumo dizer. Quando teu pai e tua mãe se conheceram e começaram a namorar, tu estava lá? Não, né? Então, que responsabilidade tu tem no relacionamento deles? Nenhuma. Tu não escolheu, não foi tu que escolheu. Foram eles. A escolha é deles. Então... e tem muitos casais também, Josi, que às vezes ficam ali levando anos e anos e anos uma relação já desgastada, uma relação sem amor, sem carinho, sem ternura. Não existe aquela coisa familiar e os filhos vão presenciando aquilo ali e os filhos vão levando para a vida deles aqueles traumas, né? E às vezes as pessoas ficam ali presas por causa de tijolos.
Marcos, a maioria das pessoas cobra da outra que nem ela mesma faz por ela. Principalmente dentro de um relacionamento. Ah, mas o fulano não me ama mais, ele não faz mais tal coisa por mim. E tu faz por ti? Tu te ama? Tu tá mostrando que a pessoa precisa te amar, mas tu te ama mais? Porque a grande maioria das pessoas fica esperando. Aí o marido espera que a mulher faça, a mulher espera que o marido faça. Aí nenhum dos dois faz e aí eles começam a brigar. Só que, de novo, eu volto a dizer que a gente precisa transbordar. É aquela coisa assim, ó, se tu quer amor, dá amor. Ah, mas eu já dei diversas vezes e ele não me retribui, então tu tá no relacionamento errado, sai dali. Entende? Ficar brigando por um relacionamento falido. Não funciona, não tem como. Tá prendendo os dois. Muitas vezes tem gente que fica, nossa, mas a gente construiu tudo, a gente construiu uma casa, a gente, né, tem nossos filhos, a nossa família. Aí tu vai ficar pegado aquilo ali e vai sofrer pro resto da vida. Já dizia que caixão não tem gaveta. Não tem. Amanhã o cara bate a cacholeta aí e fica todas essas coisas para trás. Fica tudo para trás e aí tu não viveu, tu não foi feliz. As pessoas, elas têm medo do novo. Elas têm medo da vida. Sabe que é muito engraçado? A gente não está acostumado a experienciar felicidade. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, muito, muito maluco, assim, porque eu comecei nessa função, eu comecei a me divulgar e a minha agenda começou a encher. Eu sei que tu já está atendendo até para o exterior, né? Graças a Deus, ontem estive na Espanha. Olha aí. Então, e aí assim, eu precisei chamar uma amiga minha para trabalhar comigo, porque eu não estava mais dando conta. E as coisas começaram a desenvolver, só que foi uma amiga minha que passou trabalho junto comigo também. Então, tipo assim, a gente cansou de contar as moedas juntos. E agora tu tá repartindo com ela. E aí, essa semana, a gente sentada, conversando, vou lá, ajustamos as contas da empresa, né? Vai daqui, vai dali, arrumamos tudo e a gente se olhou. Cara, que coisa maluca, né? E ela disse, Josi, eu tô com dor de barriga, eu tô me sentindo tonta. Ela disse assim, é muito estranho, porque normalmente quando eu tô mal, eu tô assim, mas eu tô muito feliz. Eu digo, tá, e tu sabe qual é o sentimento de felicidade? Ela disse, não. Eu disse, é o mesmo, só que a gente não define. Porque tu fica tão ansiosa e tão nervosa e é tão gostoso que tu não acredita aquilo ali que tu também fica com os mesmos sintomas. Só que as pessoas não conseguem definir. É louco, mas funciona da mesma forma. Sim. Não, e eu lá no Reiki, eu sempre digo assim para as pessoas, às vezes a pessoa diz, eu ando com dor no estômago, às vezes ando com dor de garganta. Tu sabes o que significa isso, né, Josi? Olha, tu está engolindo muita coisa, ou tu está com vontade de falar e não fala. Sim. Aí começa a vir outras... As doenças, elas se originam das nossas... É fruto das nossas emoções. Das nossas emoções, todas, 100%. Né? Não existe nenhuma que não seja. Não tem. Uma pessoa feliz... Olha só, eu estava ouvindo outro dia uma apresentadora do jornal, ali do canal de esporte, de um canal de TV aí, acho que vai ser a RBS. E eu soube que ela estava com câncer, né? Eu vi a história dela. E olha e ela sempre sorrindo. Sempre sorrindo, sempre. Ela perdeu o cabelo, usou peruca um tempo, mas ela feliz. E olha, se outras pessoas já estavam na cama deitadas, chorando, amarguradas, reclamando da vida, reclamando de Deus, por que Deus está fazendo ela passar por isso, se ela foi uma pessoa boa a vida toda. E aí a gente olha para aquela menina ali, que é uma menina, apresentando o programa, sorrindo, brincando, feliz. Né? E fazendo nos intervalos do programa, né? Obviamente, fazendo as quimioterapias, radioterapia. Gente, é uma lição aquilo ali. Mas a grande maioria das pessoas não enxerga. Aí vai dizer assim, mas ela tem dinheiro. Sempre tem um porquê. Mas ela tem dinheiro. Mas as pessoas fazem isso. Porque as pessoas precisam arrumar desculpa para coisas que elas não fazem. Sim. Entende? Aí elas precisam arrumar. Sempre tem um porquê que a outra pessoa faz e ela não faz. Sempre tem um porquê. Eu, nos meus atendimentos, quando a pessoa começa a justificar muito, eu digo, não precisa justificar. A gente não está aqui cobrando, a gente não tem certo, não tem errado, não tem... Entenda que não tem uma justificativa. As coisas aconteceram em ponto. Agora a gente vai entender. Aí eu começo a puxar. Aí eu olho para a pessoa e digo assim, faz sentido? Faz, Josi. E ela não fala mais, porque tipo, ela não tem mais argumento. Entende? Porque normalmente pessoas assim, elas têm muitos argumentos para trazer. Mas o fulano, mas o ciclano, mas o beltrano, mas o cachorro, o papagaio, o periquito, sempre tem alguma coisa. Que daí entra nas pessoas que são vítimas, é o vitimismo. Esse vitimismo, meu Deus, isso aí é uma coisa que a gente, é o que mais a gente ouve falar, né? Ouve falar.
Eu quero fazer duas colocações aqui que tu falou lá no início, e eu quero pegar o gancho que tu falou da constelação no judiciário. Sim. Que hoje ela é muito utilizada na vara de família. Isso. Por quê? Por causa da questão das separações com os filhos, das separações para trazer essa harmonia, para que o casal consiga olhar para a criança em vez de olhar para si. Porque o que acontece? Dentro de uma separação, cada um olha para um lado, porque os dois estão machucados. Aí os dois querem se vingar. Então, não conseguem ter. Aí, a grande maioria dessas separações, o filho é a moeda de troca. Em vez de ser o filho, em vez deles olharem para o filho é a moeda de troca. Ou joga para um, ou joga para outro, ou um quer, ou o outro não quer, ou quer mais dinheiro, ou quer menos dinheiro, e ninguém olha para a criança. Então, o judiciário trouxe a constelação, que é para que esses pais tenham consciência, que por mais que eles estejam separando, existe ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não existe. Verdade. Então, normalmente, na grande maioria, não precisa ir a juízo. É feito direto com a constelação, com os mediadores ali, e eles conseguem fazer essa separação de comum acordo. Então, isso é muito legal. Dentro de questões de herança também é muito utilizado, porque o que acontece? Aquele dinheiro, aquele patrimônio que os pais construíram com muito amor e carinho para deixar para os filhos, porque lutaram uma vida inteira, porque não queriam que os filhos passassem pela mesma situação que eles. Aí os pais morrem, acabam não deixando um testamento, porque a maioria não está preparado para morrer. Aí os filhos vão lá e começam a brigar por aquilo ali. Não vai sair, porque aquilo ali não é para sair com guerra, com briga. Os pais não fizeram aquilo para isso, então acaba não saindo. Por isso se arrasta anos no tribunal, porque o próprio sistema não libera. Porque aquele bem não foi construído para uma briga, não foi construído para desmanchar uma família. Foi construído para unir uma família. Sim. Então, na constelação, a gente também consegue identificar isso. Na constelação, a gente também consegue trazer e ter o acordo e que a família consiga enxergar isso também. Então, é muito bacana isso. Essa questão da constelação dentro do judiciário está cada vez mais. Santa Catarina é o estado que mais utiliza a constelação, e é muito legal. E a gente tem a constelação que tu trouxe as doenças, a gente tem a constelação familiar dentro do SUS, oferecido hoje como também terapia. Sim. Né? E assim... Complemento, né? Terapia complementar. Por quê? Porque, como tu falou, toda doença originada da emoção. E os médicos, eles são formados e eles são treinados a olhar para o corpo, porque eles aprenderam isso, é com isso que eles trabalham. Só que daí o que acontece? Quando tu olha para a doença, tu dá mais foco para ela. Tu precisa olhar para a pessoa. Qual foi a causa? Qual é a amargura? Qual é a dor? O câncer é o maior exemplo disso. O câncer, ele é uma dor muito profunda que a pessoa não conseguiu superar, que a pessoa carrega. Uhum. Só que assim, tu vai olhar só para o câncer, ele vai aumentar, porque tu está dando foco, tu está dando atenção. Sabe aquela pessoa que gosta de chamar atenção? Quanto mais olha, mais atenção ela pede? Funciona da mesma forma. Quando tu olha para a pessoa, que tu entende a história de vida, que tu entende de onde... Não é que o câncer vai curar, mas a probabilidade é muito maior. Sim. Sabe, Josi, eu trabalhei num determinado lugar, numa das minhas passagens pelo judiciário, em alguns lugares aí, tinha um determinado lugar que a pessoa... Aí eu perguntava para ela assim, como é que tá, fulana? Tá tudo bem? E ela assim, ai, Marcos, olha... Não, olha, vou te dizer assim, hoje está difícil. Aí, sem dinheiro, não sei o quê. Aí, no dia do pagamento, eu perguntava para ela, e aí, fulana, como é que tá? Tá tudo bem? Estamos com dinheiro hoje, então... se tu soubesse minhas contas, tudo. Olha, vai entrar esse dinheiro, não vou nem conseguir pagar metade, coisa assim. Então, são essas pessoas, parece que elas têm pena delas mesmas. Delas mesmas. É? Não, é que elas querem que as outras pessoas enxerguem elas com pena. É o tipo de pessoa que ela não é uma questão de ter pena, mas é uma questão assim. Marcos, esse é o tipo de pessoa que passou por um abandono na infância. Ou sentiu um abandono de pai e mãe. Então, essa pessoa faz de tudo para chamar a atenção das outras pessoas, porque ela é carente. Entende? Ela é carente, ela necessita de atenção. Então, é aquela coisa assim, é a mesma coisa que criança quando adoece. A minha filha tem isso. A minha filha raramente fica doente. Quando aparece alguma coisa, é porque em algum foco faltou atenção. Sim. Em algum foco faltou atenção. Então, é muito raro ela ficar doente. Porém, quando ela era bebê, que era onde eu estava nos meus altos e baixos, que foi onde eu passei pela minha depressão, que foi onde tudo começou para mim, ela não saía do hospital.
toda semana ela tava no hospital. Tipo, eu perdi vários empregos porque eu não tinha como ficar. Eu precisava sair, pegar ela na escolinha e levar ela para o hospital. Quando eu comecei a desenvolver, que eu comecei a entender esse lado, ela parou de adoecer. E eu também, consecutivamente também. Então, assim, hoje não é que a gente não tenha nada e que eu não vá pegar uma doença ou que eu não vá. Não, Sim. eu sou ser humano, né? Normal. Só que, assim, quando a gente olha para isso de uma forma diferente, a gente consegue entender. A gente consegue identificar. Tipo, ela tá na casa do pai dela agora, que ela passa 15, né? E aí a avó dela me ligou, a Natália ontem foi parar no hospital, ela teve diarreia, teve vômito, eu disse, tá. Só que ela queria ficar em casa essa semana. Só que como eles estão trocando meu telhado, eu precisei sair de casa e ela não teve como ficar. Aí eu mandei ela pro pai dela. Aí ela não queria ir, porque ela queria ficar em casa. No caso, aquilo ali ela foi contrariada e, obviamente... Ela foi, mas não queria ir, porque ela queria ficar comigo. Sim. Só que ela teve que ir. Aí o que aconteceu? Quinta ela tá voltando. Por quê? Porque ela adoeceu, ela sabe que quando ela adoece, eu digo, vem para casa. E realmente adoeceu. Não foi uma coisa assim que ela fingiu uma febre, não, ela foi a 39,5 de febre. Tem aqueles pais também que não são presentes, né, Josi? Acho... Eu sempre digo assim, ó, não existe... Como tu mesmo falou agora há pouco, não existe ex-pai, ex-mãe, né? E uma coisa que os casais podem se separar, mas o que eles nunca vão conseguir separar é os filhos. Não tem como. Né, Josi? Não tem como. E o pior é que a gente tenta no decorrer, eu sou separado, e quando eu me separei, meus filhos também eram pequenos, e a gente deu a opção, você quer, um ficou comigo, o outro quis ficar com ela, até o período que eles quiseram. Sim. Depois resolveram os dois vir morar comigo, e para mim foi maravilhoso, porque só que eu tive que me reinventar, eu tive que aprender a ser pai, ser mãe, né? Hoje eu vejo assim que muitos casais usam os filhos, a grande maioria, né? Usam os filhos parece que para judiar ou para provocar a ex-mulher, né? Ou com uma forma de se vingar, porque o relacionamento não deu certo. Na verdade é que assim, a gente é extremamente egoísta. E eu falo por experiência própria, tá? Eu falo por experiência própria, porque quando houve eu e o pai da Natália nunca fomos casados. A gente namorava, na verdade eu namorava ele não me namorava e eu não sabia, mas enfim, tá tudo certo. Existe isso, é? Existe, eu não sabia, porque eu achava que ele era meu namorado, mas ele não ficava só comigo, ele tinha várias pessoas junto. Ele distribuía. Eu não sabia. Um eu não queria ver, porque sinais tinha. Sim. Sempre tem, então é a gente que não quer ver. Então, até 1 ano dela foi essa confusão, lá e cá, lá, quando no 1 ano dela ele resolveu fazer aquele acordo que ele entrou com o pé e eu com a bunda. E aí, acabei ficando eu com ela, recém-nascida, e aí eu entrei numa depressão pós-parto muito grande. E aí foi bem complicado, meus pais moravam longe, então acabei ficando sozinha. Ela adoecendo direto, porque daí eu estava naquele estado, então ela automaticamente adoecendo direto. E logo em seguida, eu acho que não deu 6 meses, 1 ano, ele casou. E aquilo para mim foi uma ofensa. Por quê? Porque eu olhava a minha filha com ele e com ela e eu dizia que era minha família. Eu não conseguia entender que cada um tinha a sua vida. Sim, tu projetou uma família. Eu projetei, mas aí é que tá. As pessoas não te decepcionam. É tu que se decepciona com as pessoas. Sim. Porque fui eu que coloquei expectativas lá onde não teria retorno. Mas as minhas expectativas eram extremamente grandes. Só que o quê? Ele se ajustou. Ele casou hoje, ele está há 11 anos casado. A minha filha vai fazer 12, então ele está há 11 anos casado. Eu me dou muito bem com a esposa dele, me dou muito bem com a mãe dele, me dou muito bem com ele. Entende? Só que, assim, foi um processo. Eu estive na fase de eu mandar ela com a roupa mais velha que ela tinha. Eu tive a fase de não querer deixá-la ir. Ele só podia ver ela dentro da minha casa. Então, todas essas fases eu tive. Tu estava sendo egoísta aí. Extremamente. Extremamente. Eu estava magoada, eu estava machucada. Sim. E eu não estava me dando conta que aquilo ali estava afetando ela. Porque até então, para mim, não. A gente tende... Porque, assim, quando dói, a gente só olha pra gente. Entende? Quando dói, quando a gente não consegue olhar para o lado, a gente não consegue enxergar eles. Então, assim, tem várias fases. Só que as pessoas precisam se dar conta. Tipo, a gente teve várias fases dentro disso aí, mas a pessoa que foi se adaptando para isso fui eu. Hoje a gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus, e eu sou muito grato pela esposa que ele escolheu, porque ela é uma mãe para minha filha.
Que bom, Josi. Entende? Então, assim, só que lá na época eu ia enxergar isso? Não, né? Claro que não. Para mim era mais uma piriguete que estava lá com a minha filha passeando de mão dada no shopping bem bonitinha. Ainda dizia aquilo que toda mãe diz. Ah, pai de final de semana, né? Pai que só para passear no shopping. Eu dizia a mesma coisa. E não é. Conforme eu fui cedendo, ele foi se transformando num pai incrível e presente na vida dela. Só que quem precisou ceder para que isso acontecesse? Eu. Eu precisei abrir campo para que ele chegasse na minha filha. Sim, para ele poder participar. Exatamente. Como pai tanto também, né? que agora ela Porque mora... senão ele não ia, ele só ia pegar as coisas boas dela. Não ia pegar dor de barriga, não ia pegar aquela febre da madrugada, o primeiro dentinho que cai, ela não ia acompanhar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E aí é que tá, essa é a questão, que nem agora. Ela mora comigo e normalmente, quando estávamos fora da pandemia, ela ia a cada 15 dias para casa dele. Ele mora em Viamão. A gente mora aqui em Bé e ele mora em Viamão. Então, ele faz toda essa viagem para pegar ela. Então, a cada 15 dias, ele ia no final de semana. Agora, com a pandemia, para ela conseguir conviver mais com eles, a gente dividiu 15 e 15. Ela fica 15 comigo e 15 com eles. E, normalmente, ela escolhe. Se ela quiser ir, ela vai. Se ela quiser ficar... Ela é livre. Ela está com 11, vai fazer 12. Então, ela já é livre para isso. Então, assim, mas é muito tranquilo. Só que se não fosse assim, eu ia estar privando a minha filha de viver com o pai dela, com os avós dela, com a família dela. Lá tem o tio dela lá também que morre de amores. Então, assim, eu ia estar sendo extremamente egoísta e prejudicando a minha filha. Mas, geralmente, Josi, quando uma pessoa ama a outra, e aí há aquela... Ah, não está dando certo o relacionamento, o casamento, seja, né, essa união estável, enfim... Quando não, as pessoas não... Elas costumam atribuir, ou então, como tu mesmo disseste aí, porque aquela era mais uma piriguete. E assim também tem homens que, quando veem a ex-mulher com outro homem, aquele homem é um vagabundo, aquele homem não presta, aquele homem é isso, aquele homem é aquilo. É comum isso. Mas isso aí é uma defesa. Eu até entendo como uma defesa da pessoa. Porque como uma forma de persuadir a ex-companheira a dizer, olha, tu tá largando o cara, o bom aqui. Mas aí tu viu, olha a diferença, isso não é amor, isso é ego. Sim, ego. Mas aí entra aquela ego, coisa... não é amor. Mas aí, tu fechou agora com o que eu queria. Olha aqui, ó. E aí existe aquela coisa assim, da sociedade. Ah, mas o que vão falar de mim? O que a sociedade vai pensar de mim? Eu não posso me separar porque... olha só, meus companheiros de futebol vão dizer o quê? Amanhã vão ver a fulana com outro. Né? Isso é ego. É ego. É e o outra ego coisa, e o egoísmo. E infelizmente, as pessoas vivem para a sociedade. Parece que tem que satisfazer a sociedade. Né? Outra coisa que destrói muito os relacionamentos hoje, que hoje eu até, inclusive, estava conversando com uma amiga minha, é as redes sociais. Porque eu sempre digo que as redes sociais, e eu sou um que vivo das redes sociais, e tenho, também. Né, nós vivemos isso aí. Mas a gente sabe muito bem disso, que é o Facebook, por exemplo, é uma geladeira. A gente sabe que o que tem lá dentro daquela geladeira. Mas a gente insiste de levantar do sofá, ir lá e abrir a geladeira para ver o que tem dentro, sabendo que lá dentro não tem nada. E muita gente se expõe numa rede social uma vida que não é dela, e uma vida que... vai num restaurante ali, ó, uma selfiezinha, não é verdade? E é isso que hoje muitos dos relacionamentos estão começando a sofrer. É que, na verdade, essa pandemia ela veio para um autoconhecimento muito grande, para quem conseguiu entender. E claro que eu sei que tem situações de pessoa passando fome, enfim, não é dentro dessa questão. Eu estou trazendo a outra questão das famílias estarem unidas dentro de casa. Aí aconteceu que homem e mulher, marido e mulher, estavam há muito tempo, os dois lá, trabalhando, cada um num canto, chegava de noite, jantava, comia, pegava o celular, tomava banho e dormia. Não tinham convivido tanto quanto conviveram nessa pandemia. Não, nem se conheciam. Nem se conheciam. E aí começaram a passar o dia inteiro junto dentro de casa. Aí que começaram a se conhecer. Aí que começaram, mas foi necessário. É a mesma coisa. Estava acontecendo as questões nas escolas, de aluno batendo em professora, de mãe indo lá dar razão. Não estou defendendo nenhum dos dois lados. O que eu estou querendo dizer é que, assim, as mães precisavam ficar em casa
para entender e enxergar os filhos que elas têm. Porque a educação que elas deram para o filho delas. Entende? Sim. Porque não, meu filho não faz esse tipo de coisa. Faz. Na pandemia, eles viram que faz. Dentro de casa, na pandemia, dentro de casa. Porque aí eles ocuparam o papel de professores. Exatamente. Aí eles viram o quão sacrificoso e o quão difícil é estar lá dentro daquela sala ensinando os filhos deles. Entende? Então, isso é uma coisa que eu trouxe de berço dos meus pais. Graças a Deus, eles sempre me ensinaram e eu levo isso para minha filha. Então, teve um ano, que foi o ano em que ela começou a ficar mais rebelde, que ela começou a encrencar com a professora. Eu disse, alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem. Aí eu fui, conversei com a professora e perguntei o que estava acontecendo. A professora disse, a Natália está só conversando, eu peço para ela virar para frente e tal, ela não faz. Aí eu cheguei em casa e coloquei na mesa para ela, porque ela dizia que a professora não explicava. Eu disse, tu não tem alunos, colegas teus que estão com as notas boas, que era sempre os que ela se media pelas notas boas, né? Tem. Eu disse, se eles conseguem, tu também. Ela está explicando, é tu que não está prestando atenção. Sabe, Josi, eu sou filho de professor, meu irmão é professor, minha irmã é professora, depois casei ainda com uma professora, depois, sabe, a minha vida é cercada de professor. É o ciclo da tua família então, ali. Uhum. Então, toda vez, eu sempre disse, quando meus filhos moravam comigo, e eu era pai, né? Sim. Pai e mãe, pai, eu sempre ia na escola, saber como é que eles estavam. Como é que estão meus filhos? Não, teus filhos estão muito bem, não sei o quê, papapá. Olha, maravilhosos filhos. Tanto que um dia eu tive uma surpresa. Eu lá indagando com a professora, como é que está meu filho? Meu filho está bem? Só elogios. Daqui a pouco eu olho pela janela, está o meu filho passando por cima do telhado para fugir da escola. Então, assim, nem tudo que reluz é ouro. Não. Aí eu sempre disse assim para os meus filhos, olha, não adianta, é vocês que são os errados. Uhum. Os professores estão lá, já é complicado uma mãe cuidar um filho. Imagina o professor cuidar 30 vezes dentro de uma sala de aula. Uhum. Né, Josi? Exatamente. Mas outra coisa, quando é que a constelação familiar entrou na tua vida? Então... Que eu queria chegar... A gente conversou bastante coisa, mas eu queria saber como é que ela entrou na tua vida, Josi? Porque eu vejo hoje que tu brilha, teus olhos brilham, tu fala com uma emoção, como se... E de fato... Sim. Acho que é envolvente, né? É transformador, é o que eu digo. Os meus atendimentos não são atendimentos. E com todo mundo que eu Por isso que tu já manda a pessoa pegar uma garrafinha de água e um lencinho, que vai chorar. A garrafa d'água, o lenço, me dê esse lencinho ali para secar o olho, porque, né? Mas então, Marcos, eu morava em Porto Alegre, hoje eu moro em Bé. Eu morava em Porto Alegre e eu estava dentro de um relacionamento abusivo, sem me dar conta, e não era um relacionamento abusivo de apanhar. Não, porque relacionamentos abusivos não consistem só em tu apanhar. Relacionamento abusivo é questão de falar, a forma de falar, a forma de, né? Então, assim, acredito que assim, o abuso verbal, ele às vezes é muito mais forte do que o abuso psicológico é muito mais forte do que aquele que te bate. Só que eu não me dava conta. E aí eu cheguei num limite que não estava dando mais, não tinha mais condições de eu ficar lá. Onde eu morava também já era um lugar muito perigoso de ficar. Então, assim, o universo me levou para o limite que eu não tinha mais para onde fugir. Sim. E aí eu acabei me mudando para Santo Antônio da Patrulha, que é onde os meus pais moram. Meus pais moram no Cará e eu me mudei para a cidade de Santo Antônio porque eu queria ficar mais perto dos meus pais. Acontece que essa situação de eu ficar mais perto dos meus pais aconteceu exatamente o que aconteceu com o marido e mulher dentro de casa. A gente ficou muito tempo junto. E aí a gente acabou brigando, uma briga homérica. Eu brigando com eles e eles brigando comigo, enfim, por coisas bobas e bestas. E aí eu tenho uma tia minha que mora aqui em Bé, que é como se fosse uma segunda mãe para mim. E aí eu saí de lá de Santo Antônio, nunca esqueço, um dia peguei o ônibus, desesperada, chorando. Entrei dentro do ônibus, liguei para ela, tia, preciso de um colo. Vim até aqui, ela disse, não, Josi, então faz o seguinte, vem para cá. Do lado da casa dela tinha um kitnet para alugar, vem para cá e qualquer coisa que tu não conseguir emprego, tu vai trabalhar comigo fazendo unha, porque ela tem um salão de beleza ali. Só que assim, eu nunca fiquei desempregada. Eu sempre trabalhei na área comercial, então eu sempre meu currículo sempre foi muito bom. E eu, assim, desse jeito que eu falo, eu chego de uma entrevista, eu me vendo, né? Não tem como não. Aí cheguei aqui na praia, não deu um mês, eu estava trabalhando na Agibank, no banco aqui. E aí, minha vida estava extremamente tranquila, né? Estava muito bem, estava ganhando, graças a Deus, muito bem, financeiramente muito bem estabilizada, só eu e a minha filha, só que
a minha filha começou a cair. Que eu falei da questão da escola, da professora, começou a fazer arte, começou... Sim. E eu disse, pá, tá começando de novo? Alguma coisa está acontecendo? Preciso olhar de alguma outra forma. E eu não aguentava mais o banco. Porque eu estava saindo de dentro de casa, eu saía às 7 horas da manhã e eu chegava em casa às 8, 9 horas da noite. Porque não era expediente ali das 10 às 4. Não, nosso expediente a gente fazia interno, trabalhava na rua, buscando cliente, enfim. E aí, aí eu descobri um evento lá em Porto Alegre, que é o DSP, Desperte o Seu Poder, do IBC, que é do Instituto Brasileiro de Coaching. Eu disse, eu vou lá, vou ver qual é que é desse evento, vou ver como esse negócio diferente. Era uma imersão e eu fui. Passei os 3 dias nesse evento, das 8 da manhã até 1 hora da manhã, os 3 dias. E aí eu conheci o mundo do coaching. Eu disse, cara, isso é maravilhoso. Eu preciso disso aqui para minha vida. É isso aqui que eu vou fazer. Aí eu fui e fiz a formação em coaching. E aí, bom, agora vou me ajustar para poder trabalhar com isso. Só que essa formação me possibilitou conhecer algumas pessoas e veio para mim um curso de Master Coaching Sistêmico, onde eu poderia fazer a minha formação e ensinar outras pessoas a fazer aquilo ali também. Eu disse, massa, vamos lá, vou fazer também. Mais uma para conta, assim, porque só vai me agregar. Claro. Só que eu não fazia ideia do que era sistêmico. Por que sistêmico? Então, Master Coaching já me dava o título para que eu pudesse ensinar outras pessoas. Então, tava tranquilo ali. E aí, quando eu cheguei lá, o meu professor, ele era constelador. Ele é constelador e ele faz a formação em constelação. E aí foi que eu entendi que ele traz a sistêmica da constelação para dentro do processo de coaching. E eu achei o máximo aquilo. Só que dentro dessa formação, ele fez a constelação nos alunos. A gente fez uma constelação, algumas constelações presenciais, aonde eu participei. E aí aquilo me brilhou os olhos profundamente. Quando eu participei daquilo ali que eu olhei, eu digo, cara, é isso aqui. Porque daí, assim, eu entendi que numa sessão, com um cliente, numa sessão de coaching, eu levava 10 sessões para fazer a mesma coisa que eu fazia com uma na constelação. E a gente ia muito mais a fundo. Eu disse, é exatamente isso que eu quero fazer. E aí ele foi. Só que eu voltei, saí do banco, queimei a ponte, eu disse, não quero mais isso aqui para minha vida, não vou mais fazer isso aqui, e abri meu escritório. Só que eu não conseguia trabalhar. Por quê? Porque eu achava que aquilo era só uma ferramenta. Só que a minha vida com meu pai e com a minha mãe ainda estava assim, a minha vida com a minha filha ainda estava assim, a minha vida com meu irmão ainda estava assim, entende? E aí, o que eu entendi? Que a constelação não é só uma ferramenta, ela é uma filosofia de vida. E quando eu comecei a pôr realmente em prática aquilo que eu aprendi, as coisas começaram a fluir. Aí eu consegui sentar e conversar com os meus pais. Hoje a gente tem uma relação maravilhosa. Eu consegui sentar e conversar com meu irmão e dizer coisas para ele que eu nunca tinha dito, e entender coisas que eu nunca tinha entendido. A gente chorou, abraçados, os dois juntos. E hoje a gente tem uma relação muito boa. A minha filha hoje é outra criança. Ela voltou a ser a criança que ela era. E ela olha para mim e diz, nossa, mãe, como tu mudou. Como tu mudou. E tanto que hoje ela tem vontade muito mais de ficar em casa do que antes, porque antes ela não queria. E eu sei a pessoa que eu era, entende? Sim. Eu sei a diferença e a leveza. O que eu digo, Marcos, a gente ajustar os pilares da nossa vida não tem preço. Sim. Não tem preço. A gente conseguir ajustar isso só de lembrar de tudo que eu passei, e de lembrar do pai, da mãe, do meu irmão, da minha filha, que são os meus esteios. Nossa, não tem, sabe? Não tem preço que pague isso. É o que eu digo, assim, eu investi mais de 30 mil em formação, assim, num sopetão. Tem coisas que eu pago até hoje. Eu ainda tenho informações que eu ainda estou pagando. Sim. Mas foi barato, sabe? Tipo, não tem preço. Que é a mesma coisa agora na pandemia aí, ó. Muitas pessoas estavam mais dentro de casa e começaram a olhar a parede se rachando, aquela porta que tinha que ajustar, aquela veneziana que não abria, né? E aí o que acontece? É a mesma coisa que eu sempre digo assim... A nossa reforma interna. A nossa reforma interna. Porque onde é que tu mora? Onde é que é a tua casa? Muitas vezes, minha casa é na rua tal, número tal, né, bloco tal, mas eu acho que eu digo que a nossa casa é aqui. A nossa casa é aqui dentro. Sim. Né? Deus deu uma vida para cada um. Perfeito. Por isso que agora, falando de investir mais de 30 mil, isso não tem preço, Josi. Não tem preço. Diz que o saber não ocupa lugar. Né? O saber não ocupa lugar. Depende. Porque isso eu também aprendi na prática.
Que foi o que eu falei lá no início. Quando eu sabia e não fazia nada com o que eu sabia, eu quase surtei. Porque... Tá, mas então espera aí, me esclareça agora. Eu digo que o saber não ocupa lugar. Ele não ocupa um lugar, porque... Ele ocupa... Se tu sabe, eu tenho um conteúdo, tá? Certo. Eu tenho esse conteúdo aqui. Eu me estudei. Esse conteúdo tá aqui se guarda dentro. só para ti? Guardou só para ti, ele não te tem de valia de nada, ainda está ocupando a tua cabeça. Entende? Inteligente, Marcos, não é quem é estudado. Sim. Inteligente é quem sabe aplicar aquilo e levar para as outras pessoas. Sim, com certeza. Entende? Então, assim, sim, ele ocupa o saber desde que tu não use. O saber ocupa desde que tu não use. Se tu não usar, ele vai te prejudicar, porque é um conhecimento que tu tem e ainda não ajuda as outras pessoas, ou ainda não traz para as outras pessoas. Porque a gente veio nessa vida para cuidar da gente. Primeiro lugar eu, segundo lugar eu e terceiro lugar eu. Pode chamar de egoísta, mas se eu não me cuidar, ninguém vai. E se eu não estiver bem para ajudar os outros, eu não vou ter condições de ajudar. Entende? Então, é exatamente isso. Primeiro lugar eu, segundo eu, terceiro eu. Depois vem minha filha, os meus pais. E não é que eles não tenham prioridade, porque tem muitas. São minha vida. Mas eu preciso primeiro estar bem. Só que eu estando bem, eu vou transbordar. Só que eu preciso transbordar para as outras pessoas tudo que eu aprendi. Porque se tudo isso que eu passei com os meus pais, com a minha filha, com o pai da minha filha... Essa semana atendi uma cliente que estava passando exatamente pela mesma situação. Exatamente pela mesma situação que eu passei há 11 anos atrás. Quando a gente começou a conversar, brilhou os olhos dela. Quando comecei a trazer as coisas para ela, e aí, porque assim, eu além de atender, eu trago muita experiência minha. Quando eu vejo que vai fazer sentido para a pessoa, eu trago junto. E quando a gente terminou, ela disse, nossa, Josi, muito obrigada, eu precisava disso. Então, ia adiantar eu ter isso guardado comigo? Ou ia adiantar eu ter vergonha da minha história? A minha história ia servir de quê se eu não ajudar ela para usar, se eu não usar ela para ajudar as outras pessoas? Não vai me servir de nada. Entende? É uma história que está vazia. Se eu não usar a minha história, é a mesma coisa, Marcos. Quanta coisa tu sabe na vida? Quanta coisa tu já passou? Bah. Entende? Tu não pode chegar lá e dizer para o fulano, olha, fulano, comigo aconteceu assim, tu precisa fazer diferente. Não. Isso tu não pode fazer, porque tu está te intrometendo na vida dele. Agora, se a pessoa chegar e te perguntar, tu diz assim, olha, eu não sei tu, mas comigo aconteceu assim, assim, assim. A pessoa pesca na hora. E aí não é exigência. Daí tu não tá, entende? Tu tá contando a tua história. Eu conto a minha história. Eu trago dentro dos meus atendimentos a minha história de vida. E é isso, as pessoas se identificam e aí é que faz a diferença. Entende? É aí é que faz. Tanto que nem tu diz, quando eu começo a falar, é porque eu estou falando de mim. Entende? Tu falas de ti muito bem, né? E tu não tens medo, assim, vergonha de expor, né, para as redes sociais, aí, para todos esses nossos seguidores aí, a tua vida. Mas é que se eu não expor, ela vai servir de quê? É o que eu digo, são as minhas experiências. As minhas vivências, tudo que eu passei me trouxe até aqui. E isso é útil para muita gente se identifica. Eu não posso guardar. Não posso guardar, foi a minha história. Ah, mas e a minha família? Minha família se orgulha de mim pelo trabalho que eu faço. Sim. Entende? Ah, mas e o fulano e o ciclano? Eu não cito nomes. Quem me conhece sabe da minha história. Então, por que eu não vou falar? Por que eu não vou... É feio eu dizer que eu sofri? Não, eu sofri pra caramba. É feio eu dizer que eu fui arrogante? Muito. Muito. Mas hoje, graças a Deus, eu aprendi. Entende? A tendência é a gente evoluir, né? Exatamente. Amadurecer um pouquinho. Os anos fazem com que a gente amadureça. Eu queria ter toda a bagagem, o conhecimento, a experiência, se eu tivesse lá meus 24 anos. Eu não queria. Tu não queria? Não, porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Não, mas aí pelo menos acho que tu não erraria, Josi. Mas eu errar me trouxe até aqui. Sim. Se eu não tivesse errado, eu não teria experiência para dividir. Se eu não tivesse errado, eu não teria aprendido. Aí é que está a questão. As coisas acontecem como elas precisam acontecer. A Josi que entrou em depressão lá atrás, que passou por aquela situação, Sim. que foi traída, ela precisou estar lá. Porque se ela não estivesse lá, Marcos, hoje eu não estaria aqui. Sim. Entende? Então, a gente precisa respeitar. E isso é honrar a nossa história. Se eu falar que quando eu estivesse com 20 anos, eu queria com 20 anos ter a cabeça que eu tenho hoje. Não, eu não queria, porque daí eu não vou estar honrando quem eu fui lá atrás.
Eu vou estar acabando com uma parte de Sim, mim. tu não vai estar valorizando Não. a minha história. A tua história lá atrás, Exatamente. é verdade. Josi, e essas pessoas aí que colocam a responsabilidade numa outra pessoa nos seus relacionamentos? A minha felicidade... eu ainda quero achar alguém que me faça feliz. Você feliz Comum, quando né? alguém... Sim, muito. Até pouco tempo eu fazia isso. É, né? Claro, muito. Eu estou esperando alguém que me faça feliz aí, pessoal. Pelo amor. Olha a responsabilidade do indivíduo, Gente, né? eu tô rindo, mas é sério, tá? Não, mas mas é verdade, Josi? Eu tô rindo de nervosa. Não, mas, Josi, é verdade. Claro que é. Muita gente, principalmente mulher, né? Principalmente mulher. Porque mulher, elas geralmente elas fazem constroem seus castelinhos. Mas é que o que acontece? Eu pego, e eu vou te dizer que eu tenho 2, porque assim, eu faço a constelação, e aí tem gente que enxerga, que vê tudo ali na constelação, mas tem aquela coisa de não conseguir sair dali. Não consegue sair. E eu sei que sozinho muitas vezes não consegue, porque eu precisei de ajuda. Então, eu tenho uma mentoria que eu faço de 8 sessões, que eu consigo, nessas 8 semanas, eu acompanho essa pessoa, aí eu monto um processo personalizado para ela. Tudo dentro do pacote. Dentro do pacote. Olha. Não a R$ 97,00, tá, gente? É um Tá. pacote que eu faço de 8 Sim. sessões, enfim, é a parte de 8 a 10, aí eu preciso conversar com a pessoa. Primeiro ela passa pela constelação. Sim. O primeiro processo é fazer a constelação. Sim. Depois disso... E assim, eu te digo que eu tenho alguns clientes... Hoje eu acho que eu tô com... uns 5, mais ou menos, que eu estou acompanhando, porque eu foquei muito mais na constelação, tá? 3 são homens. Ah, é? 3 são homens e é questão de relacionamento. Porque o homem, quando apega mesmo, que ele gruda mesmo, ele tem um trabalho muito maior para soltar. Então, daí entra aquilo que nós estávamos conversando antes. O se desapegar. Porque eu já convivo há muitos anos com essa pessoa. Isso eu vejo muito nos relacionamentos das pessoas mais velhas, né, Josi? Né? As pessoas, os casais mais antigos. Mais antigos, porque né? daí tem, que nem tu falou, tem a questão da sociedade. Exato. Por que vão dizer, mas agora eu tô com 60 anos, como é que eu vou me separar aos 60 anos? Gente, 60 anos é novo. 60 anos não é um... Sim, se hoje a aposentadoria está com 60 anos, é sinal que tu tem mais 30 anos tem pela frente. no mínimo mais 30 anos aí pela frente. Se tu te cuida, bobear, tu vai além. Muito. Entende? Se tu te cuida, vai olhar quanta gente aí que está com 60 anos. Tu não diz que tem 60. Então, não tem... E agora tu diz assim que tu diz que são homens, né? Mas claro... Não, os dois. O que eu quis te trazer é que existem também... A porcentagem ela é praticamente a mesma. Sim. Porque o que acontece? Esses relacionamentos... Isso, de novo, a gente traz da infância. O primeiro relacionamento que a gente enxerga lá do pai e da mãe, como é que foi? É aquilo ali que tu vai trazer, por exemplo, para o teu. Aí, foi muito bom. Então, aí aqui tu te ferra, por quê? Porque tu não consegue manter um relacionamento tão bom quanto, porque a tua exigência é muito alta. Aí tu exige extremamente, então não tem como. Ou então, tipo, tu foi muito mimado lá, aí tu busca um pai e uma mãe. Então, assim, e normalmente os semelhantes se atraem, não são os opostos. Sim. Então, um que veio de lá, que teve tudo da mãe, e ela que veio, teve tudo dos pais, são 2 filhinhos de papai, não tem como crescer, se não olharem um para o outro. Então, assim, mas relacionamento precisa ser olhado para a relação dos pais. Relacionamento, Marcos, que não está dando certo, que não está indo, olha para trás. Alguma coisa tem lá. Ou traição de pai e mãe... Sempre. O foco é a relação dos pais. Olha para trás. Só que as pessoas não conseguem olhar para trás sozinhas. Sim. Aí, ou então, não, mas eu não faço isso. Capaz, faz igual. A mesma coisa. É a mesma coisa. Josi, e aquela famosa frase que diz assim, todos os relacionamentos são de alto risco. A nossa vida ela é um risco constante. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí, tu prefere passar uma vida e não correr risco? Tu prefere passar uma vida socada dentro de casa para não correr risco? Ou tu prefere sair para a rua e viver a vida? Eu sempre digo para minhas amigas assim, elas dizem, eu quero achar uma pessoa, estou esperando uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Eu digo, ele vai chegar na porta da tua casa, vai apertar a campainha. Blim, blom. Cheguei, sou o teu príncipe encantado. Né?
Não vai, né? Não, claro que não, mas aí é que tá. E também tem outra coisa que eu também coloco. Não é na noite que tu vai encontrar a pessoa ideal para ti. É e não é. Se tu gosta daquilo ali... Mas daí tu vai encontrar a pessoa... Se tu é boêmia, tu vai encontrar uma pessoa boêmia. Se tu é uma pessoa que gosta de ficar bebendo na noite, tu vai encontrar uma pessoa... Mas aí aquela pessoa é a pessoa boa pra ti. Mas será que é ideal? É a pessoa boa pra ti. É boa, mas será que é ideal? Pra ti é. Se tu bebe, é a pessoa que vai beber junto contigo. Ah, mas eu quero alguém que não beba, então para de beber e sai da noite. Sim. Entende? Tu vai atrair a pessoa que é semelhante a ti. E tu tem essa razão, porque agora eu estou me lembrando de um fato de uma pessoa dizer assim para mim, eu quero achar alguém, mas que goste de dançar, porque eu uma vez por semana gosto de sair para dançar. Tá ruim, porque eu já não curto dançar à noite. Sim. Não curto sair para dançar. Não vai fechar. Não vai fechar, é verdade. Não vai fechar. Entende? Aí é que está a questão. Eu gosto de ir em tal lugar e tal. Então, se tu vier aqui, tu não vai encontrar a pessoa que vai estar lá. Para tu encontrar, tu gosta de ir em tal lugar, que tu quer que a pessoa vá contigo, esteja lá. Aí tu vai encontrar uma pessoa de lá que também gosta de ir lá. Agora, se tu prefere ir na praia, então vá à praia, porque daí na praia tu vai encontrar uma pessoa que gosta de ir à praia. Só que as pessoas, assim, a pessoa gosta da praia e vai para a noite procurar. A pessoa gosta da noite e vai para a praia. Sim. Aí encontra o que tinha que encontrar, né? Igual. Eu já sou caseiro. Eu adoro ficar em casa vendo um filme, adoro ficar em casa lendo alguma coisa, mexendo no celular. Máximo um barzinho com a música ao vivo e olha lá. Mas tu sabe que voltando àquela história do príncipe encantado, de procurar alguém e de jogar a felicidade em cima de alguém, que a gente acabou desviando o assunto e não trouxe. Por muito tempo eu fiz isso. Eu dizia, porque quando eu tiver alguém junto comigo, eu vou lá na beira da praia tomar um chimarrão. Porque quando eu tiver alguém junto comigo, eu vou lá pedalar. Porque quando eu tiver alguém junto comigo, aí eu vou ter uma família. E eu me dei conta o quão grave isso estava sendo, porque eu não estava nem olhando para minha filha. Porque eu e ela somos uma família. Eu adoro a minha companhia, sabia? E isso é maravilhoso. Eu adoro a minha companhia. Isso é maravilhoso, mas a grande maioria das pessoas não gosta da própria companhia. Não, Por isso elas querem arrumar alguém. E olha que engraçado, Josi. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, não, mas tu tem que arrumar alguém. Olha, tu está envelhecendo, tu precisa de alguém. Eu digo, sim, mas eu tenho dinheiro, eu posso pegar e pagar uma terapeuta. Um cuidador. Pago uma enfermeira que vai me aplicar o remedinho na hora certa, né? E não vai me jogar na cara porque eu vou estar pagando para fazer isso. Exato. Não, eu curto a minha companhia. Hoje, por exemplo, peguei a bicicleta, andei quase 20 km,6. Andei por ruas que eu nunca, lá pelo Imbé, que eu nunca tinha passado. Aí eu digo, olha, que coisa bacana isso, andar de bike, né, olha, curtir tua própria companhia. Mas aí é que tá, fazer um chimarrão, ir ali na barra, sentado no teu carro, ficar olhando os pescadores ali. Essa carência e essa dependência, de novo, a gente traz lá de trás. É de alguma coisa que não foi suprida. Mulher, normalmente, é a falta do pai. Mas eu sofri um pouquinho com a síndrome do ninho vazio. Eu sofri. Meus filhos, quando saíram de casa, guria, me deu uma deprê. Claro, tá acostumado. Aí tive síndrome do pânico, tive crise de ansiedade, tive depressão. Olha, não foi fácil. Tu precisou te readaptar. Me reinventar. E conviver contigo mesmo. Sim. Aí é que tá. Viu? Nem tu conseguia conviver contigo sozinho. Não, hoje tu consegue. E os meus filhos dizem que eu estou evoluindo. Ainda não sou aquele pai 100%. Mas não existe pai e mãe perfeito. É aquela história, assim, que se tu não quer errar, então tu não pode fazer. Então, para pai e mãe não errar, eles não podem ser pais, eles não podem ter filhos. Não tem como não errar. Entende? E é difícil, né? Essa coisa da separação, né, Josi? Porque os filhos, principalmente quando tem uma estrutura familiar bem organizada, bem montada. Eu sempre, né, eu tinha um casamento muito bom. Sim. Mas só que quando que perdeu a química do corpo, acabou a química, aí eu digo, olha, uma decisão mútua, né? Sim. Vamos nos separar. De repente tu vai morar numa outra casa, eu também fico aqui, ou eu saio, tu fica. E os filhos? Daí um já disse, eu quero ficar contigo, o outro já quer ficar com ela. E foi legal. Claro, no início deu um pouquinho até se ajustar, né? Sim. Mas depois foi tranquilo. A melhor opção que vocês fizeram. Sim. Exato. E aí é que tá, que a grande maioria das pessoas não entendem. Ontem eu fiz um atendimento e aí a cliente me disse assim, por que ele me traiu? Porque daí
Eu disse para ele, tu vai sair da minha casa. E ele disse, não, eu não vou sair. Vou ficar aqui até quando eu quiser. E aí ela disse, eu tive que sair da minha casa com a minha filha. Eu disse, não, tu não teve que sair. Ele não te botou para fora de casa. Ah, mas ele ia ficar lá dentro. Ok, mas mais cedo, mais tarde ele ia embora. E por que as pessoas traem? Por que as pessoas traem? Depende. Existem vários motivos, tá? Normalmente a traição acontece quando aconteceu no casamento dos pais ou dos avós, lá atrás, uma coisa que tu julgou muito errado. Aí tu passa por aquela situação. Ou tu vai trair ou tu vai ser traído. Depende do que tu julgou. Eu passei pelas duas, tá? Eu traí e fui traída. Sim. Por quê? Isso não aconteceu no relacionamento dos meus pais. E aí eu não conseguia buscar. Porque acontecia ou eu traí ou eu era traído. Ou eu traí ou eu era traído. E aquilo para mim não fazia sentido. Mas quem ama trai? Depende. O que é amor para ti? O amor para ti é uma coisa, para mim é outra. Tu quer saber o que eu acho que é o amor de verdade? É quando há admiração pela outra pessoa. Para mim, amor é isso. Quando eu passo a admirar aquela pessoa, quando eu passo a olhar com um olhar de admiração, porque eu vejo que é uma pessoa assim, ó, não é invasiva, não é ciumenta, não é possessiva. Passei o Marcos com o checklist dele. Não é possessiva, possessiva. Eu começo a admirar. Eu na lista com a listinha do checklist. O meu checklist, Bem. Tu vai ter que tratar isso aí, né, Josi? A minha constelação é a semana que vem, viu? Já. Segunda-feira. Segunda-feira é minha constelação. Então, assim, ó. Quero só ver o que vai sair aí. Então, Marcos, assim, normalmente, tá? Eu vou trazer essa questão da traição, de novo, que tu me perguntou para a gente não desviar desse assunto. Tem hora ainda? Não, estamos ainda. Vamos aproveitar, Josi. Vamos sugar o que nós podemos sugar aqui. Porque é só R$ 97,00 e eu aqui estou sugando ela o que eu posso para a minha audiência, porque eu sei que lá do outro lado, os nossos internautas lá, eles estão tudo ligados agora, né? E ouvindo o que a Josi está falando. Por isso que eu estou fazendo umas perguntas chaves aqui, porque hoje eu ouvi isso de uma pessoa. Marcos, será que ele disse que me ama? Será que ele me trai? Olha o que eu tive que responder um monte de coisa, primeiro perguntar um monte de coisa para a pessoa. Aí eu pergunto para ela assim, tá, mas e tu te ama? Sim. Tu te ama? Eu perguntei isso aí para ela. E ela respondeu o quê? E ela disse que sim. Sim. E o que tu faz por ti que tu tá aí pensando na vida dele e não na tua? Não tem E- mais nada para fazer? E outra coisa que preocupa ela, que me chamou muita atenção, mas ele tem mais de 3.000 pessoas na rede social dele. Ele vive curtindo... Não é que ele vive curtindo, não. Ele vive seguindo só pessoas do sexo feminino. Aí eu disse, olha... Mas tu vai ter que... Eu disse para ela, tu vai ter que tratar isso aí, ó. Tu vai ter que se tratar, mulher. Tu tem que confiar no teu taco. Confia no teu taco. Se isso tá te incomodando a ponto de tu tá perdendo sono, ou tu resolve ou tu separa. Não tem o que fazer. E aí é que tá a questão, Marcos, da traição aí trazendo para dentro, fora essa questão de pai e de mãe, de julgamento, que é muito forte, que nem eu digo, porque no relacionamento dos meus pais não aconteceu isso. Meus pais são casados há 35 anos e chega a ser chato de tanto que eles se amam, tá? É uma coisa assim que eles vivem os dois. É lindo, eu tô brincando, chega a ser chato porque, né, Sim. o padrão para mim ficou muito alto. E aí quando eu tentei chegar lá em cima, não consegui. Chega a ser nojento, tanto mel naquele casal. Não, mas é lindo, Sim, eu admiro, imagina. é incrível, assim, os dois. Mas, dentro disso, eu fui procurar, eu digo, tá, mas e por que acontece comigo, então? Você tem certeza que não aconteceu? Porque, né? Aí eu entendi que a relação dos meus avós era assim, por parte de mãe. O meu avô traía minha avó, ele trabalhava nessas firmas de estrada, de asfalto, e aí ele traía minha avó direto. E aí ele arrumou uma menina, que na época não tinha nem 18 anos ainda, a menina engravidou, aquela história de 1900 antigamente. Por muito tempo a minha avó passou por cima disso. Então, e aí meu avô abandonou a família, a minha avó com filho pequeno, a minha mãe teve que cuidar dos irmãos, ajudar. Então, assim, aquilo ali para mim era um absurdo. Era um absurdo. Para começar, primeiro, a minha avó aceitar ele ir vir. Aquilo ali, para mim, era absurdo a minha avó aceitar. E, segundo, ele fazer aquilo ali com a família. Por quê? Porque o meu padrão de família era meu pai e minha mãe. Eu conhecia aquele padrão de família pelo pai e a mãe. Então, eu não entendia e achava horrível aquilo que eles tinham feito. Mas que absurdo isso. Aí aconteceu o quê? Eu fiz. E passei por isso, para eu entender o que a minha avó sentiu quando ela foi traída e passou por cima, porque eu fiz isso diversas vezes.
diversas vezes, tá, tudo bem, a gente resolve, não vai acontecer de novo, pode voltar, não tem problema, volta. Na outra semana de novo, tá, tudo bem, não tem, sabe? Só que aquilo ali foi acabando comigo. E aí, em um outro relacionamento, eu traí. Aí, num outro relacionamento, eu digo, cara, mas por quê? Nem eu tinha entendido por quê. E aí, claro, aí vem N fatores dentro da relação. A questão de acabar a admiração, a questão de já estar esgotado, a questão de, né? Mas por quê? Porque daí eu precisava sentir o que o meu avô tinha sentido. Para entender o porquê que não justifica. Isso aqui não é uma justificativa, em momento algum. Não estou dizendo que é certo e que é errado. Claro. Mas é o porquê e o que leva as pessoas a fazer. E aí, dentro disso, da relação do casal, a gente também tem a lei do dar e receber, que é o que a gente fala que é a questão do equilíbrio. Existe aquela pessoa que dá muito, é aquela que cuida do relacionamento, que cuida da casa, que é cheia de amor, que é cheia de carinho, que, sabe, aquela... Ela é maravilhosa, sabe? Aquela nossa, eu fiz de tudo. Eu já recebi propostas assim, ó, olha, tu precisa achar alguém que... quero cozinhar para ti, quero fazer comidinha gostosa para ti. Então, arruma uma cozinheira, né? Paga uma cozinheira, não tem problema. Eu não preciso. Não, eu não sei cozinhar. Eu me viro sozinha. E eu sei cozinhar, eu faço uma comida bem gostosa também. Não tem, mas aí é que tá. E aí essa pessoa aqui, ela dá demais. E essa pessoa aqui de baixo, ela não consegue alcançar, porque fica muito pesado. Sim. Essa pessoa aqui, que dá demais, ela sufoca essa aqui. E essa aqui não consegue subir. Porque essa aqui, ela é muito boa. Essa aqui é aquela que faz de tudo pelo relacionamento. Essa aqui é... Amélia. E essa aqui é aquela que não separa porque a gente construiu a nossa casa. Ah, sim. Entendeu? A gente construiu... Nosso patrimônio. Nosso patrimônio, não, mas bem capaz que eu vou largar agora. Não, entende? Jamais. Só que o que acontece? Esse aqui fica tão sufocado que ele não consegue chegar lá em cima. Porque o padrão dessa aqui está muito alto. Só que ele também não pode acabar o relacionamento, porque como é que ele vai acabar se ele é boa demais? Entende? Aí ele vai ser errado, então o que acontece? Ele trai. Ele ou ela. Enfim, a segunda figura aqui. Acontece que trai. Por quê? Porque precisa arrumar uma desculpa para que esse aqui acabe com a relação. Só que é inconsciente. É inconsciente. A pessoa procura fora. Quando essa aqui descobrir, aí ela termina. Sim. Entendeu? E aí a pessoa daqui de baixo consegue sair. E aí, nesse relacionamento aqui, ele consegue se sentir com dar e receber equilibrado. Porque daí esse aqui é o que está traindo e normalmente atrai também alguém que está traindo do lado de lá. Entende? Porque tu vai atrair semelhante. Tu está indisponível, tu vai atrair alguém indisponível. O Marcos hoje não está aberto para um relacionamento. Isso é fato e nítido, até na expressão corporal do Marcos, tá? Ele está indisponível. Então, ele não vai atrair alguém. Ou ele vai atrair alguém indisponível também. Que também não quer nada sério. Entende? Sim. Então, a gente atrai aquilo que a gente é. E aí, quando a Josi se deu conta disso, a Josi disse, tá, beleza, vou estruturar minha vida financeira, vou me cuidar. Quando eu resolver que tá, agora eu tô ok, quero alguém assim, aí eu resolvo o que eu quero. Tu sabes que isso aí é uma coisa bem interessante. Tem muitas pessoas que saem de um relacionamento e já querem, no pino, assim, já cair em cima de outro. Tapa buraco. E eu acho que se tu não não cicatrizou direitinho aquilo lá, tu não teve aquele teu... não curtiu o teu luto, que eu digo sempre assim, curta o teu luto aí, vai, olha, curta, sofra. Isso. Solta. Sofra com ele, Sim. curta ele. Aí depois que tu tiver aquela ferida bem cicatrizada, aí sim, aí tu começa a pensar em dar oportunidade ou de conhecer outra pessoa. Primeiro, né? tu começa a dar oportunidade para ti. Exato. Porque o que acontece? Quando a pessoa sai de um relacionamento, ela se doa tanto para outra que quando esse relacionamento acaba, essa dor não é de não ter mais a outra pessoa, é de não saber o que fazer sozinho. A pessoa não sabe o que fazer sozinha, se perdeu o chão. Porque ela se doa tanto para outra e se envolve tanto com a outra porque ela não sabe o que fazer sozinha. Então, o segundo passo depois de sofrer é se conhecer. Porque se tu não te conhecer, tu vai entrar em um outro relacionamento que vai tender a terminar e aí tu vai ficar no vazio de novo. Porque daí tu tá vazio. Sim. A partir do momento... E isso, eu fiz um atendimento hoje que... Nossa, é porque eu aprendo muito dos meus atendimentos. Então, assim, cada experiência é... Com certeza. E hoje eu fiz um atendimento de uma senhora de 65 anos, com uma vida incrível, engenheira, estudada, foi para fora do país, casada... Assim, casou, teve um belo de um relacionamento, uma filha maravilhosa também, sabe? Depois abriu Ela trabalhava como coaching também e tal, e há 1 ano e meio o esposo dela faleceu.
Aí o esposo dela faleceu e veio a pandemia e ela ficou presa na chácara deles. E só envolvida com as lembranças. Só que o que acontece? Ela também estava fazendo, ela me buscou porque ela estava fazendo o curso de constelação. Porque ela quer trabalhar online para poder ajudar outras pessoas, porque antes ela trabalhava com coaching. Só que ela não estava conseguindo desenvolver dentro daquilo ali. Por quê? Porque ela ainda estava pegada lá na questão do esposo. Porque ela disse, porque era ele que me divulgava, era ele que me ajudava na empresa, era ele que... E agora ela se viu sozinha, sem saber o que fazer. Então, assim, é muito forte, porque daí quando tu te dá conta de, cara, ok, eu entro num relacionamento, não quer dizer que eu vá terminar, mas e de hoje para amanhã? E se acontecer alguma coisa? Não é só o terminar. Quem está vivo está ali correndo risco, pode terminar, pode não terminar. Então, a gente precisa se preparar para tudo. Porque quando a gente entra dentro do relacionamento, é só amor, é muito lindo, é maravilhoso, a pessoa vai ficar comigo pro resto da vida. E não é pensando em já terminar ou pensando em já que a pessoa vai morrer, não, eu estou pensando em mim. Eu preciso pensar em mim, porque se acontecer alguma coisa lá na frente, eu preciso estar preparada, porque senão eu vou cair. E eu disse para mim mesma que eu vou me preparar para isso não acontecer. Eu não vou dizer que eu disse para mim mesma que eu não vou mais passar por isso, porque senão eu vou. Então... eu tenho aquela coisa, aquela máxima que eu carrego sempre na minha vida, que é o bumerangue da vida, né? Tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta. Tudo. Eu só desejo o bem para todo mundo. Aquele meu inimigo, aquela pessoa que não gosta de mim, aquela pessoa que tem um ascos comigo, sabe que às vezes o brilho ofusca, né? O brilho às vezes ofusca as pessoas. Depende. Mas às vezes as pessoas assim, porque aquele cara lá, ele tá em rede social, aquele cara tá isso, aquele cara tem o programa dele, aquele cara... A inveja, né? Às vezes... Eu não desejo mal para ninguém, Josi. Eu quero assim, que aquele cara que me deseja mal, eu digo, cara, que vai, só tudo que tu me mandar, volta para ti. Volte para ti. É que a maioria das pessoas tem essa questão de assim, porque o karma. Aí dizem que karma é ruim, né? Tu ter um karma é ruim. A lei do karma. Claro. É? Claro, existe karma. O karma é a mesma, mais ou menos a tua lei do bumerangue. É o karma. Tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta. Só que as pessoas elas se preocupam com o que volta e não com o que vai. É verdade. Entende? As pessoas... porque não sei o que, isso é karma. Mas o que tu fez para o karma voltar para ti? Sim. E existe karma e existe dharma. Isso é uma outra coisa bem profunda, né? Se a gente vai entrar nesse... a gente vai a noite toda, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisinha assim. Para a pessoa agora quiser falar contigo, como é que ela entra em contato contigo? Pelo telefone. Sim. Qual é o número do teu celular? É DDD 51, né? Porque a gente sim, 51. Manda aí, pessoal. Em Bé. Em Bé. É 984... 984... 021... 269. 984 021 269. Pessoal, olha, vale a pena. Ou pelo Instagram também, né, Marcos? Pode chamar pelo Josiane Lino, lá pelo direct também. Entra lá, é o que eu costumo dizer assim, entra lá e olha o meu trabalho. Outro dia eu indiquei o teu trabalho para 2 pessoas, uma da cidade e outra fora da cidade. Eu disse, primeiro dá uma olhadinha do trabalho dela lá no Instagram, é maravilhoso. Eu vou dizer assim, eu sou um seguidor teu, eu acompanho tuas lives, mas fico quietinho no meu cantinho ali, nem apareço, só assistindo ali, sem me manifestar muito. Mas é sensacional, Josi. Tanto que me chamou a atenção em te convidar para vir conversar comigo neste sábado aqui, né, um dia bonito, um dia de sol, né? Então, assim, vale a pena conversar, marcar uma constelação com a Josiane Lino, pessoal, por esse número aí que ela acabou de dizer aí, né? E depois eu peço que vocês compartilhem essa nossa conversa aqui com mais pessoas, porque com certeza alguma coisa que a gente falou aqui vai servir para outra pessoa lá. Porque a Josi, algumas coisas que ela colocou ali, caiu assim, como uma luva para mim, Josi. Sempre cai, né? Sempre. Eu acho que às vezes a gente acha assim que a gente está no caminho certo e, na verdade, a gente apenas abriu a porta, a gente nem escolheu o caminho ainda. Não é verdade? É a questão que eu falo do propósito. Qual é o meu propósito? É fazer a minha vida feliz.
é me fazer feliz, é eu viver bem. Porque se eu estiver bem, eu posso fazer qualquer coisa. Sim. Se eu estiver bem, eu posso fazer qualquer coisa. Eu consigo fazer qualquer coisa. Agora, se eu não estiver bem, eu não consigo fazer nada. Sim. Não tem... Josi, eu só tenho a te agradecer. Assim, ó, gratidão de coração. Assim, ó, eu fico muito feliz em poder trazer você aqui no Atualidade para que a pessoa da Rádio Comunidade FM 98.1 possam, nesse momento, assim, ó, ficar matutando o que a gente falou, as coisas que tu colocou. Tenho certeza que, assim como alguma coisa serviu para mim, serviu para várias pessoas aí que às vezes estão com sofrimentos tóxicos, envolvidos né, em relacionamentos tóxicos, ou estão em sofrimento, às vezes seja por doença, seja por relacionamentos, seja por financeiro. E tu mesmo disseste agora há pouco aqui que muitas vezes nós não conseguimos avançar, e é porque às vezes porque nós não atualizamos o nosso software. Estamos com né? software. Nós estamos com o software antigo. aí atrasado, aí, Bem né? atrasado. Bem antigo. E eu acho que essa aí é uma evolução que nós fizemos. E é um investimento, R$ 97,00, pessoal, até o final de fevereiro. É um investimento no nosso... É isso que ser. eu digo, assim, a constelação, Marcos, ela é uma virada de chave. Ela é uma virada de chave. Tu me falou uma vez que tu conseguindo se descobrir, tu já chega no psicólogo com o teu... É aí que tá. Muita gente que vai a psicólogo, que vai a terapeuta, eu tenho atendido muita gente recomendada por terapeuta e por psicólogo. Sim. Por quê? Porque lá o processo é mais lento. Uhum. Ali a gente mexe na ferida. Sim. Só que muitas vezes ali a ferida ainda fica aberta e a pessoa não consegue lidar com isso sozinha. Sim. Mas ela enxerga Sim. coisas que antes ela não enxergava. A constelação, pessoal, lembrando, ela não substitui o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Não, ela é um trabalho complementar. É um trabalho complementar. Exatamente, é um complemento. Eu tenho muitos clientes que eu atendo e que logo em seguida vão... E assim, a constelação, Marcos, ela não é uma terapia constante, isso é muito importante frisar. É R$ 97,00 e é um atendimento de 1h30 a 2, mais ou menos, a duração do atendimento, tá? Porque assim, muita gente vem, faz uma numa semana, daí quer fazer outra na outra semana, não funciona assim. É um atendimento que a gente faz, a pessoa vai sair dali, vai enxergar, vai ver o que faz, o que não faz, se fez, se não fez. E aí, se ela não colocou em prática, quando ela volta, Josi, a gente pode constelar? E eu pergunto, o que tu quer constelar? Ah, isso. Eu digo, não, porque isso é a mesma coisa da outra vez. Tu vai sentar aqui, vai ser mais do mesmo. E aí, Sim. isso vai botar dinheiro fora. E isso é trabalho para terapeuta, não é para mim. É a mesma coisa que eu tenho cliente assim, eu posso dar de presente para minha irmã. Amei, adorei, foi maravilhoso, entendi muita coisa. Eu posso dar de presente para minha irmã? Não. Porque a constelação não é presente. A pessoa vai sentar na minha frente e eu vou tocar na ferida dela. Eu vou tocar-lhe o dedo na ferida dela, tá entendendo? Só que aí o que acontece? Se tu dá de presente, a pessoa vai, eu vou lá ver o que é essa constelação, já que eu ganhei da minha irmã, né? Eu vou lá ver. Aí chega lá e a Josi cutuca, a pessoa salta. Não vai ficar, não vai fazer, não vai funcionar e vai sair ainda falando do meu trabalho. Que eu não fiz meu trabalho bem feito. É verdade. Entende? Então, assim, eu digo, não, constelação é um atendimento que a gente faz de 1h30, 2 horas. Não é constante, não é, Josi, é um por semana, não. É um só por R$ 97,00. Então, é um investimento que tu faz, assim, uma sessão de constelação, Marcos, equivale a quase 10 anos de terapia. Entende? Porque é extremamente intenso mesmo. Para quem consegue pegar, para quem se permite viver aquilo ali, são praticamente 10 anos de terapia. É isso que foi bom até tu colocar nesse assunto aí, antes de encerrar essa conversa. Não adianta tu chegar lá, constelar, se tu não se permitir... Se tu não se permitir, não adianta chegar. Exato. Não adianta nem vir. Tu tem que se abrir, tu tem que, né? Tem, eu vou te dizer, eu graças a Deus, nunca ninguém saiu, assim, tipo, desligou e disse, tô indo embora. Mas já cheguei ao ponto de dentro do atendimento e eu disse assim, olha, a opção é tua. Se tu quiser continuar, porque assim, eu bato, eu tô ali para isso. Tá entendendo? Eu tô ali para isso. A pessoa precisa... Eu não posso deixar meu trabalho ser falho. E aí a gente tem altos e baixos. Eu tenho essa minha amiga que está trabalhando comigo, que ela diz, Josi, um atendimento teu é uma montanha-russa. Assim como tu está lá em cima, tu já está aqui embaixo de novo. E as tuas lives são assim.
E a Josi, ela é uma metralhadora. Ela começa a falar. Josi, da onde? Como é que tu consegue? Sabe que às vezes às vezes eu fico aqui sem... Me faltam algumas coisas, umas frases, né? Para falar. E eu digo... Como agora há pouco eu disse, eu queria ser um autodidata. Eu sou muito autodidata, né? Sim. E me faltou. Olha, eu... Buscou e não veio. Eu buscava, eu digo, será que eu vou sofrer de Alzheimer, gente? Porque, e tu... É assim, ó, é uma metralhadora. Mas é que tu que acha que não me faltam as palavras. Falta, mas é que eu já tenho isso com muita facilidade. E tu tá Eu trabalhei a vida inteira no comércio. Eu sempre fui vendedora. Sim. Então, eu sempre precisei ter argumentos. Então, para me vencer num argumento, a pessoa tem que... Eu já percebi. Eu aqui te provoquei 2 vezes e só levei nos dedos. Entende? Né? E na terceira vez eu fiquei quieta. Eu não deixei, mas tu provocou mais uma vez. Mas tu já anotou aí e eu tenho certeza que lá na minha constelação lá vai sobrar. Então, é isso que eu digo, sabe? Essa questão. E a pessoa precisa se permitir. Só que ela passando por isso, vai lá, aproveita esses R$97 e faz uma virada diferente. Escolhe fazer um 2021 diferente. Escolhe, porque senão tu quer que seja diferente, mas tu não faz diferente, então te permite. Te permite. É R$97. Eu tenho certeza que vai ser um investimento que tu vai dizer assim, nossa, sabe? Não teve preço. É uma atualização do teu sistema, pessoal. Vocês não gostam, às vezes, de cortar o cabelinho diferente, entrar o ano de 2021, por exemplo, diferente, ir para academia para malhar, para reduzir peso, para se cuidar. Ou então para botar aqueles enchimentos nos lábios, né? Sim. Eu não preciso, né? Mas enfim. R$97 é para atualizar o teu software e assim, para uma vida melhor, para pensar melhor, para poder administrar teus relacionamentos, a tua vida financeira, familiar, espiritual. Tudo, né, Josi? Tudo. Muito obrigado, Josiane Lino. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. É que nem tu me perguntou, tu fala, lá vai eu falar de novo. Tu fala lá da tua história e também, se não fosse aquela história lá, eu não estaria aqui. Perfeito. Entende? É verdade. Algumas coisas me aconteceram lá atrás, para mim hoje ter o meu programa de rádio. Exatamente. Né? E hoje eu tenho aí um grupo Tramandaí em Ação, chegando a 25 mil pessoas. Né? O programa da rádio aí, que a audiência cada dia aumenta mais. Eu tenho uma direção da rádio que apoia, que prestigia, que incentiva o meu programa. Né? Então, assim, olha, a gente é feliz. Só que a gente precisa entender e aceitar. Exatamente. A gente precisa entender e aceitar. E muito obrigado. Então, eu te agradeço. Mais alguma coisa que tu deixou? Não, senão eu vou seguir a noite falando. Então, pessoal, Josiane Lino, aproveite que 28 de fevereiro está chegando aí e acaba essa promoção de R$97. Vão lá, liguem para a Josi agora, chamem ela lá no direct, né, do Instagram e marquem logo. Manda um WhatsApp, não precisa nem ligar. Manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp aí que ela vai entrar em contato com vocês. E eu quero agradecer aqui a audiência de vocês. Estou muito feliz. Sábado passado a gente conversou aí com a secretária de Educação e a audiência foi lá em cima. A gente ficou muitos compartilhamentos aí. A gente vibrou. Isso aí é uma coisa que faz a gente acreditar que a gente está no caminho certo. Hoje a gente ouvia aí as pessoas dizer, Marcos, teu programa está cada vez melhorando. E é esse o objetivo da gente. Eu tenho ainda meus erros, meus erros de dicção, digamos assim, as minhas manhas de fala, né, ou então se tornar repetitivo em algumas coisas, mas isso faz parte aí do... Sabe que esse é o nosso... Desculpa te cortar, Marcos, mas esse é o nosso diferencial. Esse é o teu diferencial, esse é o Marcos. Se o Marcos entrar no padrão dos outros, não vai ser o Marcos. Exatamente. Entende? Esse é o Marcos. E eu não quero ser diferente, melhor que ninguém. Eu quero só fazer algo que agrade a todo mundo. Né? Para isso, a gente tem aí um produtor do nosso programa aí, que cuida, que é o Gleison Bondan, né? Que cuida do nosso programa, que cuida com carinho da edição do nosso programa, que cuida do som, que cuida do vídeo. Né? Então, isso aí faz com que a gente, cada dia, queira melhorar mais e mais. E o Gleison é um cara assim, super dedicado, é um cara que fica triste quando falha alguma coisa. Então, isso aí faz com que a minha audiência
eu tenho que me esforçar mais e mais em aumentar a audiência. E os nossos apoiadores aí, que é o Galpão Artes, né? O Miro Barber, o restaurante e Galeteria Halp, e agora a minha amiga Lidiana Crédito aí, apoiando aí o nosso programa também. E eu tenho essa semana aí, eu quero aqui deixar, ainda não está bem lançado, mas eu quero que a Graziele, que ela tem uma loja que é a Graziela de Oliveira Halp, que é o Sex Shop Piscar de Olhos. É uma coisa nova aí, já está entrando aí como parceira aí da Rádio Comunidade aí, e não posso deixar de divulgar aí também, pessoal. É um outro complemento aí para alguns casais aí, dar um up nos relacionamentos aí. Então não deixe de visitar lá, que é lá no Parque Emboaba, lá, que é a Sex Shop Piscar de Olhos. Vão lá, fale com a Grazi lá, pessoal. Depois da constelação, essa passadinha na Sex Shop vai ser bem boa. Vai apimentar mais aí da coisa. Aproveita. Então tá, pessoal. Um bom sábado a todos, um bom final de semana. Na semana que vem, a gente está com outro convidado aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar aí. É um músico aí da noite aí, que canta nos barzinhos aí. E eu tenho certeza aí que vocês vão gostar dessa conversa que vai ter aqui na Rádio Comunidade, no programa Atualidade. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Gratidão. E gratidão aí para vocês pela audiência e a tia aí que nos prestigiou hoje. Você ouviu pela Comunidade FM, programa Atualidade, com Marcos Figueiró. Apoio Miros Barber, Restaurante e Pescaria Halp, Lidiana Créditos e Galpão Artes. Acompanhe também o programa pelo Facebook, na página da rádio Atualidade, todo sábado 10 da manhã, aqui na sua Comunidade FM, a rádio da cidade.